Galera, no vídeo de hoje nós vamos desenvolver uma máquina de solda a ponto para poder soldar baterias de íons de lítio, pessoal, e algumas polímeros de lítio também. Então, qual que é a ideia? Desenvolver uma máquina para que a gente possa pegar essas células aqui, ó, de lítio, né? Esse é o tamanho 18650, mas tem maiores, tem menores também. E a máquina, o objetivo da máquina é pegar essas chapinhas de níquel ou de aço com níquel e soldar, né? Você encosta a máquina, encosta a chapinha no terminal positivo ou negativo da bateria, coloca a máquina em cima e tchom, depois tem, depois tchan, e daí sim a bateria está soldada, entendeu? Claro que eu já mostrei aqui no meu canal outras formas de soldar a bateria. Dá para soldar utilizando um ferro de solda com estanho. Não é o ideal porque aquece o terminal da bateria e se você aquecer demais pode ser perigoso, essa bateria pode estourar. Então se você fizer uma solda rápida com estanho, beleza, até quebra um galho. Mas o ideal mesmo é fazer a solda a ponto, tá? E por que nós vamos desenvolver essa solda a ponto? Porque muitos de vocês me pediram e, claro, é um projeto super útil, já que para a gente poder alimentar nossos projetos com Arduino, alimentar nossos projetos eletrônicos, a gente sempre, uma hora ou outra, está tendo que desenvolver um pack ou utilizar um conjunto dessas baterias aqui. Então, ter uma máquina de solda a ponto no laboratório, hoje em dia, vale ouro, ainda mais que essas baterias aqui hoje são petróleo do século 21 e estão se tornando cada vez mais o novo petróleo. Um outro motivo para a gente desenvolver a nossa máquina de solda a ponto com Arduino é que esse episódio que você está assistindo hoje é o primeiro episódio de uma série que vão ter 3, 4, não sei. Quanto mais conteúdo importante tiver, eu vou trazer aqui para vocês da série de como construir sua própria bicicleta elétrica com Arduino. Então essa série vai ser massa demais porque nós vamos ver como montar a solda a ponto, como montar um pack de baterias para bicicleta elétrica, sabendo todas as especificações técnicas que você tem que seguir, tudo mesmo, cada detalhe. Também vamos ver como montar a bicicleta, entender como o motor funciona e futuramente, quem sabe, a gente pode desenvolver um velocímetro para a bicicleta, né, um painel de controle para a bicicleta utilizando o Arduino. Dá para inventar muita coisa e essa série tá top demais. E galera, vocês viram o tamanho do poder de saber programar Arduino, a quantidade de projetos que dá para fazer, inclusive com baixo custo, porque esse projeto de hoje tem um custo extremamente baixo pelo benefício que entrega, tá? Muito baixo mesmo, no final eu falo o custo para vocês. E o Arduino, ele consegue desenvolver todos esses projetos que vocês veem aqui no canal e muitos outros. Então, se você quer aprender a desenvolver esse tipo de projeto, se você quer aprender a programar o Arduino, entendendo desde o começo como funciona o microcontrolador, até a programação linha por linha, como programar de forma avançada, para isso eu desenvolvi um curso de Arduino totalmente gratuito, ao vivo comigo, a Semana do Arduino. São 3 dias ali ao vivo comigo, um tempinho, onde eu vou te ensinar os primeiros passos que você precisa dar para desenvolver os seus próprios projetos com Arduino, mesmo que você esteja iniciando do zero. Quando que vai acontecer a Semana do Arduino, Marlon? Agora, dia 11, 12 e 13, daqui a pouquinho, acho que faltam 9, 8 dias para essa semana. Então já se inscreve no link aqui embaixo, mestresdoarduino.com, coloca o seu e-mail certinho, clica no botão, entra no grupo do WhatsApp. E no final da Semana do Arduino eu vou abrir mais uma turma para o meu curso completo, do básico até o avançado, com respostas de dúvidas diretamente comigo, Mestres do Arduino. Então, para você que tem interesse há tempos, porque as matrículas estavam encerradas, de entrar para uma nova turma, eu vou abrir a última turma desse ano. Essa é a oportunidade ideal para você que quer se desenvolver, aprender a programar, aprender a desenvolver seus próprios projetos com Arduino e começar ano que vem já com o pé direito, já começar investindo em conhecimento. Se inscreve aqui porque eu não sei quando eu vou abrir uma nova turma. Uma coisa muito importante para mim nesse projeto é que ele tenha muito baixo custo. Claro, porque daí permite com que muitas pessoas consigam montar mesmo para serviços pequenos. E no nosso laboratório a gente precisa ter uma máquina dessa. Então, como fonte de energia elétrica potente para solda, eu poderia ter escolhido algumas. Eu posso escolher, por exemplo, utilizar uma bateria de carro com CCA, uma corrente de partida frio muito alta. Nós precisamos de no mínimo uns 500 amperes de corrente de pico ali para fazer uma solda legal. Isso eu determinei com base nos testes que eu estou fazendo aqui. Então daria para usar uma bateria de carro. Porém, o problema aí é que uma bateria de carro vai começar ali em torno, com esse CCA, em torno de uns 280, 300 reais, então a gente já começaria caro. Fora que, ao utilizar corrente contínua da bateria, eu teria que utilizar diversos MOSFETs de potência.
E comprando aqui no Brasil, esses MOSFETs sairiam em torno de R$ 160 pelo projeto que eu iniciei a desenvolver. Então, soma aí R$ 300 mais 160, 460, já começaria caro o nosso projeto. Além dessa bateria de carro, eu poderia utilizar uma bateria de lítio-lipo, né? Mas aí também seria uma bateria cara. Daria para fazer também um pack de baterias utilizando células de íons de lítio, como essa, fazer um pack ligando várias em paralelos para a gente ter uma corrente de descarga muito grande, mas novamente, o preço dessas baterias em paralelo seria em torno de uns R$ 200. Fora que, para todas as baterias que eu citei, a gente ainda precisaria dos MOSFETs, que são uma parte mais cara. Daria também para utilizar supercapacitores, que são capacitores normais, porém com uma capacitância muito alta, pessoal, na casa de 1 farad. Então, os supercapacitores seriam uma opção. E por possuírem uma resistência interna muito, mas muito baixa, a capacidade de corrente de descarga de um supercapacitor é absurda. Você consegue dar um curto, derreter metal ali, dependendo quantos supercapacitores você ligue em série ou paralelo. Mas, novamente, a gente precisaria dos MOSFETs e não sairia barato nem os supercapacitores, em torno de uns R$ 200, e nem os MOSFETs. E eu pensei, por que não utilizar um transformador de micro-ondas com o secundário modificado, assim como nós fizemos num projeto que eu mostrei para vocês há diversos anos atrás, de uma solda a ponto para chapas de metal, né? Eu utilizei um transformador de micro-ondas lá. Por que não utilizar esse transformador de micro-ondas para entregar esse pulso de alta corrente? E eu já vi alguns projetos de solda a ponto para baterias na internet utilizando esse transformador. Porém, as soldas que eu vi, e eu vi muitas, tá? Eu nem vi todos praticamente, né? Porque não tem como pesquisar mais. Eu pesquisei em diversas línguas e tal. Todos que eu vi, a solda ficava queimada em volta, ficava meio feia. Ele acabava passando da potência porque o projeto não tinha precisão suficiente. Ou, às vezes, nem sequer soldava com o transformador. E nesse projeto eu consegui utilizar um simples transformador de micro-ondas que custa novo 70 pila, 60 pila, mas você nem precisa comprar, você pode ir na sucata pegar um, né, que esteja com primário bom e utilizar. E eu consegui pegar esse transformador e utilizando fios bem grossos, otimizando a quantidade de espiras no secundário do transformador e usando a precisão do Arduino, juntamente com o relé do estado sólido, eu consegui fazer com que a solda não passe da potência, não deixando o ponto queimado e até mesmo aquecendo a bateria, deixando incandescente, deixando o ponto de solda feio. Bora partir para a construção. Bora iniciar a montagem pelo transformador de micro-ondas. Para isso, vou remover o enrolamento secundário e terciário do transformador. Vou cortar os dois lados do enrolamento com serra para metais, tomando muito cuidado para não danificar o enrolamento primário. E depois, com uma broca, vou remover parte do material para ficar fácil de retirá-lo utilizando uma chave de fenda e um martelo. Para ganharmos espaço, é importante tirar também essas chapinhas de metal. Para isso, é só bater com o formão e o martelo até sair. Fica assim no final, com bom espaço para passarmos o cabo. O cabo que estou utilizando é um de seção nominal de 35 mm quadrado do tipo HEPR, com dupla isolação de 2 metros de comprimento. Não precisa ser HEPR, mas nessa medida só encontrei assim. Vou remover toda a isolação desse cabo para reduzir a espessura dele, para que depois consigamos dar a quantidade de voltas necessárias no transformador. Primeiro eu começo decapando as pontas e prendo elas com cinta Harnam. Aí depois, com estilete, é só ir cortando o cabo e depois puxar a isolação. No meu caso, ficou mais fácil remover uma isolação de cada vez. Para encapar o fio novamente, vou utilizar espaguete termorretrátil de 12 mm de diâmetro, ou de meia polegada. No começo é fácil de passar, mas depois vai pesando um pouco. Aí é só deixar o fio bem reto e ir colocando com a técnica que eu chamei de sanfona. Dedico esse nome aos gaudélios baguás aí que me assistem. Aí, com soprador térmico ou maçarico, é só encolher o espaguete termorretrátil, tomando cuidado para não queimar ele. Já vou deixar as duas pontas decapadas aqui. Com o transformador em mãos, vou enrolar o cabo começando da parte onde ficam os terminais de ligação do primário. Para ajudar a deixar os fios com o mesmo tamanho no final, já vou medir 63 centímetros aqui. Aí é só começar a enrolar com cuidado para não danificar a isolação, dando 2 voltas completas e depois mais meia volta. No total serão 2 voltas e meia. Se as pontas no final não estiverem com o mesmo tamanho, é só corrigir soltando um pouco os fios. E para deixar os cabos mais bem presos, vou fixar com cinta Harnam. Como cérebro do projeto, vou utilizar um Arduino Nano. Para exibir as informações, vou utilizar esse display OLED. Para alterar os dados, esse encoder.
Como fonte de alimentação, essa fonte Highlink de 5 volts que consegue fornecer até 600 mA. Para proteção contra curto-circuito, esse fusível de 10 A juntamente com o porta-fusível. Para ligar tudo na tomada, esse cabo de força. Para a conexão da ponta soldadora, esse conector jack que removi de um Arduino Uno queimado. E para acionar o transformador, esse relé do estado sólido com capacidade de 25 A. O modelo dele é o SSR25DR. E utilizar esse relé do estado sólido é fundamental para a performance do nosso projeto, porque um relé do estado sólido, lá dentro, ele tem um circuito totalmente feito com semicondutores. Então lá dentro tem um trick, tem um DIC, um optoacoplador, alguns resistores, então não tem partes mecânicas. Por isso, o tempo de resposta dele é muito rápido. No momento que o Arduino manda a informação para ele, ele já vai mandar para o transformador. Então se você está pensando em substituir ele por um relé mecânico, um relé convencional com partes mecânicas, eletromecânico, não vai ficar bom. Eu já fiz esse teste e a solda não fica consistente. Então esse relé é um dos segredos para o nosso projeto fazer uma solda muito boa e consistente. Além de que nós também colocamos cabos grossos, garantindo com que a resistência do fio do transformador do secundário até a nossa solda seja muito baixa. Fora que também eu calibrei as voltas no transformador já, fiz diversos testes para escolher a quantidade de voltas ideal para a gente obter uma solda legal. Então esse relé ele é fundamental por conta desse ponto. Para montar a primeira parte do circuito, utilizei fios de 0,5 mm² de seção nominal e alguns terminais olhais que climpei utilizando o alicate. O circuito, juntamente com a programação e demais informações, você encontra no meu site e o link está aqui na descrição. Para abrigar todo o circuito e ficar com um acabamento mais profissional, desenvolvi um case que imprimi na minha impressora 3D. Essa foi a maior impressão que eu já fiz até então e até que ficou bem massa. A tampa teve que ser impressa à parte depois, já que não coube tudo na primeira vez. Antes de montar o circuito no case, temos que limpar algumas partes e corrigir um pequeno erro que eu cometi. Eu fiz o furo do conector jack maior que deveria, e para não ter que imprimir todo o case tudo de novo, eu fiz essa pequena peça que vai colada em cima, deixando o furo menor. Não se preocupe que eu corrigi isso no arquivo original STL, que você pode baixar no meu site. Para fixar o display, basta centralizar ele, aplicar cola quente e segurar no lugar até a cola esfriar. Já o encoder é só parafusar utilizando sua própria rosca. O conector jack ele entra sob pressão, e por trás eu reforço com cola quente. Depois eu vou parafusar o porta-fusível e passar o cabo de força. A fonte e o relé do estado sólido vou fixar usando cola quente e deixar os dois fios para ligar o transformador. Antes de parafusar o transformador, vou soldar os fios do primário e passar os cabos do secundário pelos furos do case. Depois é só segurar ele em um local e terminar de fixá-lo utilizando os parafusos. Confesso que ficou um pouco apertado para colocar as porcas nos parafusos, mas nada que com paciência não dê certo. Agora é só tampar e prender a tampa utilizando esses parafusos laterais que estou apertando usando essa mini parafusadeira da FR que é guerreira demais. Para evitar de riscar a mesa, vou colocar esses pezinhos de silicone. O ideal seria pés maiores, mas só tenho esses no momento. Para conectar os cabos na ponteira, eu vou utilizar esses terminais olhais de compressão. Para isso, é só encaixar o cabo empurrando dessa forma. E ao invés de usar o alicate de compressão, podemos soldar os terminais. Bora ver se esse ferro da FR de 150 watts vai dar conta do recado? Liguei o ferro na temperatura máxima de 480 graus e ele já esquentou super rápido. Depois, apliquei um pouco de fluxo de solda e iniciei a soldagem. Comecei encostando a ponta do ferro entre o cabo e o terminal para aquecê-los. E para ajudar na transferência térmica da ponta do ferro para os metais, já adicionei estanho. Dentro de pouco mais de 1 minuto, a solda já estava derretendo muito bem e o ferro deu conta do recado fácil. Depois, para limpar o excesso de fluxo, resolvi utilizar uma escova de aço na parafusadeira. E foi forte demais, até removeu a camada de metal superior e expôs o cobre do terminal. Mas foi até bom fazer isso, já que agora tenho certeza que internamente o terminal é feito de cobre puro e por isso a resistência elétrica dele será bem baixa, garantindo um maior pico de corrente para a nossa solda. Finalizei a limpeza com álcool isopropílico, já que aqui o bom contato elétrico é fundamental, dado a grande corrente que vai circular. Então as coisas precisam estar bem limpas, os metais que vão se tocar precisam estar bem limpos. Para finalizar o acabamento, é só utilizar espaguete termorretrátil colocado entre o terminal
e o cabo que ficou exposto. Agora, bora para a ponteira. Para isso, desenvolvi ela em 3D e mandei a impressora botar para quebrar. Depois da impressão, é só remover alguns poucos suportes e verificar se as folgas entre a ponteira e as barras chatas de cobre de 3/4 por 3,16 de 25 centímetros de comprimento permitem elas passarem tranquilamente. 25 centímetros de barra me parece muito, então estou determinando o tamanho correto para cortar as barras. Aí é só cortar utilizando um arco de serra normal ou uma serra esquadria, que corte alumínio e também metais não ferrosos. Vou aproveitar e cortar os 2 pedaços pequenos que vão sustentar as pontas finas. Para remover as rebarbas, uma simples lima serve. Depois de determinar o local e marcar os furos com punção para a broca não ficar escorregando, junto as peças na morsa para que o furo fique no mesmo lugar nas duas e furo com uma broca de 3 mm para fazer uma rosca de 4 mm posteriormente. Determino também onde ficarão os furos dos terminais dos fios, e então furo com uma broca de 5 mm para posteriormente fazer uma rosca de 6 mm. Após dar acabamento nas rebarbas dos furos, inicio o processo de fazer as roscas. Como o cobre é um metal relativamente mole, fica fácil. Aqui nessas 2 peças pequenas é importante que o parafuso passe direto, por isso vou refazer o furo nelas com broca de 4,5 mm. Depois de fazer algumas marcações, vou utilizar a esmerilhadeira para criar vincos ou sulcos para que a ponteira fina que eu vou colocar aqui de cobre fique bem firme no lugar. Vou iniciar a montagem da ponteira parafusando o suporte da ponta e depois o suporte da mola, que também é impresso em 3D. Depois eu pego um fiozinho duplo que eu removi de uma fonte chaveada de um molden velho que eu tinha aqui e passo pelo buraco do centro da minha peça impressa em 3D. Na ponta dele eu soldo um botão de mouse, que é bem pressível e durável, e você também pode retirar esse botão de um mouse velho que você tem aí na sua sucata. O botão ele é fixado com 2 parafusos pequenos e na outra ponta do fio tem um conector jack de 5,5 mm. Aí é só enfiar a barra de cobre dentro do suporte, encaixar as molas, que inclusive eu retirei de uma impressora 3D e depois eu cortei ela no meio, e no final da barra de cobre é só parafusar os terminais dos cabos, que vão servir também como limitador de curso para a barra de cobre não sair do lugar. Como ponteiras finas para soldar diretamente a bateria, eu vou utilizar um pedaço de fio de cobre rígido de 4 mm quadrados de seção nominal decapado. Eu sei que hoje em dia está difícil de encontrar fios elétricos rígidos no Brasil, mas você também pode comprar um pedaço de cabo nu de 35 mm quadrados para aterramento e utilizar um dos fios que formam um conjunto. Com a lima eu fiz uma ponta bem redondinha. E atenção aqui, essa parte é fundamental para você obter uma solda de qualidade, já que é essa parte que estará em contato com a chapa de metal no momento da solda. Se você deixar muito grosso, não fica legal a solda. Se deixar muito fino, também não fica legal. Então tenta fazer parecido com o do vídeo que eu estou mostrando. Depois de prender as ponteiras e apertar bem os parafusos para elas ficarem bem presas, mas claro, sem espanar sua rosquinha, entortei a ponteira de forma a chegar no tamanho desejado, que é um pouco menor que a chapa de níquel usada para a solda. Você pode ajustar esse tamanho do jeito que quiser. Galera, ficou pronta a máquina e olha só que legal que ficou essa ponteira. A vantagem dessa ponteira aqui, ó, é que ela permite operação com uma mão só. Então fica prático de soldar, porque sobra a outra mão para você poder soldar. Fora que como ela tem essas molas aqui, ó, um para cada, ela corrige o ângulo na qual precisa soldar. Então se eu chegar num ângulo um pouco torto aqui, ó, ele dá uma compensada. Claro que eu tenho que chegar o mais reto possível, justamente para poder acionar o interruptor e manter a pressão nos dois ideal. Mas se você errar por um pouquinho, ó, ele acaba compensando, sempre mantendo o contato das duas ponteiras. Então a agilidade para soldar aqui é bem bacana, porque você consegue só indo soldando. E bora testar essa máquina, bora já ligar ela aqui, ó. Bora ligar aqui na tomada. Ó, inicialmente aparece aqui no display onde acessar o projeto e a energia. Apesar de estar escrito Power aqui, né, potência, o termo correto é energia. Nós vamos controlar a energia de soldagem. Inicialmente, para os nossos testes de solda, eu vou utilizar essa bateria aqui, uma 18650, e essa fita de níquel, tá? Essa fita aqui é de níquel puro. Existe a fita que ela é de aço banhada a níquel. Essa fita aqui é mais barata, por isso que existe essa opção, tá? A desvantagem dela é que ela tem uma resistência maior, portanto você precisa de uma fita mais grossa para conduzir a mesma corrente que uma fita de níquel puro, que é um pouquinho mais cara. Essa fita de níquel puro aqui, ó, e também existe diferença na hora de configurar a máquina, tá? E a fita de aço, ela solta um pouco mais de faísca do que a de níquel. A espessura dessa fita aqui é de 0,1 milímetros, ó, 0,1, até pegar o paquímetro aqui, ó.
É isso aí, ó. 0,1 milímetros de espessura ela tem. Com essa configuração que a gente está usando e ligado na rede elétrica do jeito que está aqui, com a impedância da rede elétrica da minha casa chegando até o cabo de força da minha máquina, eu sei que 25% vai dar uma solda legal. Já fiz alguns testes. Qualquer coisa a gente sobe, desce um pouquinho. Então vou colocar a chapinha aqui em cima, vou colocar a máquina aqui e pressionar, ó. Pronto, soldou. Deixa eu terminar aqui. Olha só. Olha só como que ficou o ponto, a qualidade. Não ficou queimado em volta, talvez um pouquinho, dava para ter usado uns 23%. E ficou firme. Será que ficou firme? Bora testar então. Ó, então eu vou puxar a fita aqui, ó. E ó, rasga os pontos, mas não solta. Rasga a fita inteira e o ponto fica na bateria, ó. Ele não solta. Ó a fita aqui, ó. Vamos soldar de novo. Eu vou mudar a potência para 23%. 23. Vamos tentar 22, vai. Só para ele queimar um pouquinho menos. Se bem que já estava perfeito o ponto ali, né? Ó. Vamos lá. Agora sim, ó. Não queimou nada os pontos, ó. Então, não interessa o quanto o ponto fica incandescente, tá? Isso daqui não é ideal ficar o ponto incandescente em volta. Tem gente que acha que ficando incandescente, aquecendo o ponto, ele vai soldar. E não é bem assim, porque quando fica incandescente aqui, acaba aquecendo a bateria e é ruim. Fora que, incandescendo, né, ficando incandescente, ainda é uma temperatura muito mais baixa da fusão do metal. Aqui o que funde os metais é esse primeiro pico de corrente altíssimo que gera um ponto lá extremamente quente que une os materiais. O metal estando incandescente ainda está muito longe do ponto de fusão, então não é porque ficou incandescente que soldou. Vocês viram que nem sequer fica incandescente e já solda, né? 22%, bora testar a força aqui, ó. Novamente. Ó. Rasga tudo, mas não solta nenhum ponto sequer. Os pontos ficam aqui. Bora testar com essa fita, que não é de níquel puro, é uma fita de aço banhada a níquel. Essa daqui é dupla porque já é para montar o pack de baterias e já soldar as baterias em série paralela ao mesmo tempo. Essa daqui eu vou pôr acho que 15%, porque eu acho que ela vai precisar de menos potência, se eu não me engano. Vamos lá. Ó, essa já sai uma faísquinha a mais. 15% tá ótimo, ó. Essa já faz um show pirotécnico à parte, né? Novamente, queimou muito pouquinho, quase nada do ponto, tá perfeito, galera. Isso daqui é uma solda perfeita. Quando você desmonta uma bateria de notebook, inclusive, a bateria vem com ponto dessa qualidade. Pode desmontar uma bateria da Samsung, uma bateria da LG, uma bateria de um notebook da Dell, vai estar uma solda ponto com essa qualidade aqui. Tá muito bom o nosso projeto. Vamos tentar soltar esses pontos aqui, ó. Fita de aço banhada a níquel. Vamos ver se ficou forte os pontos também. Ó. Rasga tudo, mas não sai. Bora de novo, galera, só para desencargo de consciência. Eu vou fazer de novo só porque soldar é legal demais. Ó, vamos testar a velocidade agora, hein? Vamos ver o quanto que eu consigo ser rápido. Solda bem rápido, pessoal. De novo aí. Solda bonita, 15%. E ó. Só rasgando tudo. Só rasgando tudo. Galera, vocês estão vendo essas baterias aqui que eu estou utilizando? Essas baterias eu recebi de um patrocínio lá de uma loja do Mercado Livre. Basicamente, eu precisei de algumas células um tempo atrás e comprei do Mercado Livre. O vendedor nem sabia que eu tinha canal, nem sabia quem eu era e me mandou. Testei as baterias, eram perfeitas. Baterias, testei a capacidade no testador de baterias que eu desenvolvi, né, que eu desenvolvo lá dentro do meu curso Mestre do Arduino. Testei a capacidade ótimas, fiquei usando, ciclei elas, carreguei, descarreguei, baterias tops. Precisei de mais seis, comprei de novo. Mandou nota fiscal, tudo certinho, baterias novas, ótimos. Entrei em contato com ele após isso para ver se ele não queria fazer uma parceria e ele topou ajudar o canal. Então ele me enviou todas essas baterias aqui para a gente fazer um pack de baterias para nossa bicicleta elétrica. Então é graças a GL Imports, a esse vendedor do Mercado Livre que quis contribuir aqui com o canal que nós vamos ter uma série de como fazer uma bicicleta elétrica, aprender a montar um pack de baterias, aprender a desenvolver uma máquina de solda a ponto como essa. Então se você quer baterias originais, com nota fiscal, baterias realmente boas, o link está aqui na descrição, o link do Mercado Livre. Comenta já lá nas perguntas, coloca assim, vim pelo Mar no Nard. Então se você comprar, coloca vim pelo Mar no Nard e também depois na avaliação, quando for avaliar lá, coloca vim pelo Mar no Nard. Isso é muito importante para ajudar o canal, pessoal, para que a gente consiga cada vez mais patrocínios
para trazer vídeos com bastante conhecimento para vocês. E talvez você esteja se perguntando, né? Ah, Marlon, eu reparei que as baterias já vieram com pontos de solda. Dá só uma olhada. Algumas delas já vieram com pontos de solda. O que é isso? São baterias usadas? Não, galera, não tem nada a ver, não significa que a bateria é usada. Algumas dessas baterias que o vendedor vende não tem a marquinha da solda ponto. Algumas, inclusive, vêm com uma chapinha já para você soldar um fio, caso você não tenha solda ponto. Porém, outras, ele compra packs montados, novos, e retira as baterias. A gente sabe que aqui no Brasil o imposto é altíssimo, é um dos maiores do mundo, o Estado literalmente mete a faca na gente, então às vezes para o vendedor sai mais barato comprar o pack junto, montado, novo, só remover as baterias e vender, mas a bateria continua nova, a bateria continua zero bala, original, com nota fiscal. E depois para soldar aqui, inclusive, você pode soldar por cima normalmente ou dá para remover isso daqui utilizando um formão. Mas como eu disse, não são todas as baterias que são assim. Essas vieram para mim assim e não tem problema nenhum. Ó, eu deixei essa máquina, vocês viram que com 25% de potência já foi potência suficiente para soldar as chapinhas de níquel puro. Né? Já que ela tem uma menor resistência, você precisa de mais potência. E 15% para soldar as chapas de aço banhadas a níquel. Qual será a potência máxima da nossa máquina? Eu determinei um range, porque essa chapinha aqui também, galera, eu não tinha mostrado antes, ó, mas ela também é de 0.2, ó. Ao invés de ser 0.1, ela é de 0.2 não, 0.15, né? Vamos ver aqui, ó. É 0.15, ó. 0.15 milímetros. Então essa chapa é um pouco mais grossa que essa e precisou de menos potência da nossa máquina. Né? Da nossa máquina. Quanta potência será a nossa máquina entrega no 100%? É claro que ela vai entregar mais do que o 100% daqui, porque eu limitei ela. Então caso você tenha uma chapinha mais grossa, eu deixei uma margem ali para você ter de potência para soldar. Eu não consegui encontrar, a tempo de gravar esse vídeo, chapinhas mais grossas, de 0.2, 0.3, 0.5 milímetros, tá? Mas dada a qualidade da máquina e a potência extra sobrando, ela vai dar conta sim, tá? Então eu vou colocar em 100% de potência e nós vamos ver o estrago que faz. Por segurança, eu vou até usar uma bateria velha aqui, tá? Ó. 100% ela chega até queimar o ponto, olha o que eu falei para vocês, ó. Não é necessário tudo isso aqui, tá? Esse ponto já é um ponto feio. Você colocou muita energia nesse ponto aqui, mais do que ele precisa, por isso que ele queimou, até deu uma aquecida na bateria, ó. A bateria tá quente agora. Então, é extremamente provável que nossa máquina dê conta de todas as espessuras de chapa disponíveis no mercado. Quem sabe eu consiga comprar para trazer o teste para vocês. Vou voltar aqui a máquina para 25%, deixa eu voltar ela aqui para 25%, para explicar uma coisa para vocês. Vocês viram que 25% de potência foi o ideal para soldar chapinhas de níquel puro de 0.1 milímetro de espessura com essa máquina aqui. Mas pode ser que os 25% para você aí da mesma máquina, montada do mesmo jeito, seja um pouco mais fraco ou mais forte. Porque a nossa máquina, como ela utiliza um transformador de micro-ondas para gerar o pulso de potência, ela é totalmente dependente da impedância da rede elétrica. Então, por exemplo, aqui no laboratório, eu tenho um fio longo que vem até o quadro de distribuição, fora que eu tenho mais uma extensão que não é tão grossa assim, chegando até a máquina. Então, toda essa resistência, somada com a reatância, né, para dar a nossa impedância, ela acaba limitando o nosso pico de corrente. Por isso que nós vamos pegar essa máquina aqui agora e ligar lá na tomada da cozinha, que eu sei que é uma tomada com fio bem curto que vem direto do quadro. Logo, ela consegue entregar um pico de corrente maior e por isso os 25% aqui vai ser um pouco mais forte lá. Bora dar uma olhada? Ó, vou ligar aqui na tomada da cozinha então. Beleza. Máquina em 25%, da mesma forma, chapinha de níquel puro e ó, bora fazer uma solda para ver. Ó, galera, não tá muito diferente, mas dá pra ver que fez uma auréola pretinha em torno da solda. Então 25% já dá uma queimadinha na solda, na chapinha de níquel aqui. Isso, conforme eu já expliquei para vocês, porque a rede dessa tomada ela é mais forte, já que o fio está mais próximo do quadro e tem menor resistência e também menor reatância capacitiva e indutiva. Eu estou falando de impedância da rede e eu acho que seria legal explicar para vocês o que é impedância. Basicamente, todo metal condutor não ideal, ele tem uma resistência elétrica. Vocês concordam comigo? Tem uma resistência elétrica. Então, quando eu passo uma corrente contínua através de um fio, essa resistência causa uma queda de tensão
e um possível aquecimento do fio. Quanto maior é essa corrente que passa pelo fio, maior é essa queda de tensão, portanto maior a dissipação de potência no fio e mais ele esquenta. Então a resistência elétrica é um dos fatores que limita a quantidade de corrente que chega do outro lado do fio, diminui, né? Agora, quando nós passamos uma corrente alternada por esse fio, pode ser que tenham, e tem, né, normalmente, o fio não é ideal, indutâncias e capacitâncias nesse fio, dependendo como ele é enrolado, dependendo de onde ele está passando. E indutores e capacitores são componentes que reagem à passagem de corrente elétrica alternada. Essa reação, essa oposição à passagem de corrente alternada que indutores e capacitores têm, nós chamamos de reatância. Por exemplo, um indutor em corrente alternada, o que ele faz? Ele atrasa a corrente em relação à tensão. Já um capacitor em corrente alternada, ele adianta a corrente com relação à tensão. Então, esses componentes afetam de forma reativa a passagem da corrente elétrica. A impedância nada mais é do que a soma dessa componente resistiva mais essa componente reativa. Ela é a soma vetorial desses dois. Isso forma a impedância que diz pra gente o quanto aquele circuito, o quanto aquele fio vai se opor à passagem de corrente elétrica alternada. Por isso que quando eu liguei o equipamento lá no laboratório, que tem um fio maior, portanto uma resistência maior, portanto uma indutância e capacitâncias maiores, eu tenho maior impedância. E eu tenho um limite na corrente de pico que meu equipamento pode fornecer. Já aqui nessa tomada, eu tenho um fio menor. Logo, eu tenho resistência menor, indutância menor, capacitância menor, ou seja, reatâncias menores. Por isso, o meu pico de corrente pode ser mais alto. E vale lembrar que quando nós estamos falando de picos de correntes absurdos aqui, qualquer impedância, qualquer resistência, qualquer reatância interfere nessa corrente de pico. Viram que legal, pessoal? Nossa solda a ponto aqui, open source, disponível totalmente gratuita para vocês. E, pessoal, dá um trabalho do caramba desenvolver isso daqui, tá? São muitos testes, muitas iterações fazendo os projetos. Dá errado, eu faço de novo, dá errado. É case 3D, programação, circuito eletrônico, teste. Então, pelo menos deixa um like aí, se inscreve no canal para apoiar. Não se esqueça de se inscrever para a Semana do Arduino, que vai acontecer agora, dia 11, 12 e 13 de dezembro, sempre às 19h14 horas. Meu curso gratuito que te entrega certificado chamado de Semana do Arduino. Lá eu te ensino os primeiros passos para você dominar o Arduino, desenvolver seus próprios projetos, entendendo linha por linha, destravando a sua lógica de programação, mesmo que você seja totalmente iniciante. Link aqui, mestrearduino.com, e até o próximo vídeo da nossa série Construa sua própria bicicleta elétrica com Arduino. Valeu! Until